Salve, salve, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que tá tudo aí? Todo mundo bem, todo mundo com saúde, se cuidando, se prevenindo legal contra o coronavírus? É isso, galera, força que logo, logo tudo vai ficar bem. Quanto aos nossos estudos, as nossas aulas, a gente chega na última aula de revisão de História do Brasil, falando sobre o tema Brasil Nova República ou Brasil República Neoliberal. É o período em que teremos como presidente do Brasil, na ordem, né? Na ordem sequencial, primeiramente José Sarney, que foi o cidadão responsável aí pela reabertura democrática do Brasil após o período da ditadura militar. Então, primeiro Sarney, depois Fernando Collor, depois Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Lula. Bom, rapaziada, como vocês sabem, os militares vão fazer a reabertura política do Brasil e o primeiro presidente que nós vamos ter pós-ditadura é José Sarney, que chega com uma herança dos militares. Se vocês lembrarem bem, os militares tiveram aquele milagre econômico, mas aquele milagre econômico feito graças a empréstimos vindo principalmente dos Estados Unidos. E a partir do momento em que ocorre, em 1973, a Guerra do Yom Kippur, o petróleo fica mais caro, os Estados Unidos compram muito petróleo, compram num preço maior e acaba tentando recuperar os seus gastos, cobrando juros maiores dos empréstimos. Então, o Brasil, que fazia empréstimo dos Estados Unidos, em vez de parar de pegar dinheiro, não, continuou pegando dinheiro com juros altíssimos, o que vai acabar gerando no Brasil uma hiperinflação. Então, todos os governos que vêm pós-ditadura, até o governo de FHC ali, né, da qual, mais precisamente no governo de Itamar Franco, mas que o ministro vai ser Fernando Henrique Cardoso, até o governo de Itamar Franco, então, nós vamos ter Sarney, Collor, tentando dar uma pancada nessa hiperinflação, herança vinda dos militares. Só a herança dos militares foi só uma hiperinflação? Não. Houve problemas estruturais de saúde, educação, rodovia e telefonia. Bom, então, o governo de Sarney, que vai de 85 ali, né, até 1990, tinha o objetivo da questão política de fazer uma nova Constituição, porque o Brasil vai sair de uma ditadura e entrar numa democracia. Então, uma questão do governo Sarney é a questão da Constituição Cidadã, que ele vai colocar em prática, porque muita gente temia que o fato de Sarney ser ligado aos setores militares, que isso poderia influenciar na reabertura política do Brasil, que ele não fosse pôr em prática. Muitos queimaram a língua, porque sim, no governo dele, a Constituição foi feita e a democracia passou a vigorar. Na questão da economia, Sarney ele vai tentar dar um tiro só nessa hiperinflação, herança dos militares. Então, para dar um tiro nessa inflação, ele vai fazer o plano cruzado, que significa literalmente congelar os preços dos produtos. Então, se um produto subia de preço devido ao comércio, ao mercado, né, a lei do mercado, devido a essa hiperinflação o preço subia, ele decidiu acabar com essa inflação, dando um tiro, falando que o seguinte: olha, você comerciante não pode pôr em prática a inflação. Como? Eu vou mascarar, eu vou fixar o preço dos produtos. Por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira. Então hoje essa caneta custa R$1. Devido a essa hiperinflação, na sexta-feira ela deveria custar R$4, por causa da lei do mercado, por causa dessa lei, por causa desses empréstimos, por causa da inflação. O que Sarney determinou? Que deveria ser congelado o preço. Então, aquele produto que sofreria, no caso essa caneta, que passaria de R$1 para R$4, ela não vai poder ter o reajuste do preço de acordo com a inflação. Ela tem que ficar tabelada por esse preço de R$1 até o momento que ele decidir. Então, na sexta-feira, essa caneta também continuaria custando R$1. Só que isso serve para mascarar, porque na vista do consumidor, essa caneta não tinha sofrido reajuste do preço. Ela estava R$1 na quarta, está R$1 na quarta e vai estar R$1 na sexta.
não houve o aumento do preço, correto? Mais ou menos, porque isso encobre que na realidade, na sexta-feira, o valor real dessa mercadoria, dessa caneta, não é um real. Mas de acordo com o mercado como um todo, seguindo a inflação, essa caneta custa R$4. Só que Sarney mais cara, isso fixando, tabelando o preço da mercadoria. Isso, pessoal, é o congelamento dos preços. A partir desse momento, então, que ele tabela várias mercadorias de supermercado, pessoal, ele começa a criar, então, as fiscais do Sarney, que são, inclusive, elas tinham adesivos, tá? Eram as donas de casa que iam aos mercados com a lista, né, com a tabela de preços fixada. E se houvesse um mercado, ou uma quitanda, ou algum comércio que estivesse desrespeitando esse congelamento dos preços, elas fariam uma denúncia. Então era caso de assim, vocês já podem imaginar como era isso na prática. As fiscais do Sarney vinham com o seu crachazinho, uma dona de casa, botavam um adesivo, vinha com a tabela de preço. Se o supermercado tivesse seguido a linha correta lá da inflação, não tivesse congelado os preços, não tivesse mascarado de acordo com o Sarney, elas iam dedurar. Então, muitas vezes, era uma briga entre o gerente do supermercado e as donas de casa. Inclusive, nesse momento, é que nós vamos criar no Brasil as compras de mês. Porque, às vezes, você entrava no mercado e o produto era X. Quando você ia pagar esse produto lá no caixa, o produto já estava 2x, porque no tempo que você foi comprar, já houve a inflação. Então, para tentar não ter um gasto maior com as compras, muitas donas de casa vão buscar fazer as compras do mês, porque no início do mês o produto está um preço, no final do mês já está outro. Então, para não perder dinheiro, vamos logo comprar tudo que a gente precisa por um mês logo no início. Bom, é óbvio que ele congelando, tabelando os preços das mercadorias, vai haver um alívio rápido da inflação. Mas é um alívio mascarado, porque na verdade essa bomba quando estourar vai ser muito pior, porque ele está prendendo a inflação, ele está matando aquele mal, mas ele não está matando a origem da inflação, ele não está acabando com o mal pela raiz, ele está acabando só com a parte superficial do problema. E essa questão de você tabelar os preços do produto acaba gerando uma crise de abastecimento, porque vamos supor que meu amigo Matheus ele é produtor de gado Nelore. Então, ele vai e tem que vender a carne para o mercado. Ele quer vender e não quer ter o preço dele tabelado, porque, por exemplo, o Matheus, ele tem o gado dele lá, houve um problema que ele não consegue abastecer um mercado com 10 quilos de carne, ele só consegue abastecer com 5. Como há uma queda da oferta desse produto, esse produto fica mais caro, uma hipótese de inflação. Só que o Matheus ele não poderia colocar o preço da sua carne mais alto, porque Sarney falou que o preço tinha que ser congelado. Então o Matheus pensa, bom, se eu não posso aumentar o preço desse meu produto, eu não vou abastecer um açougue ou um supermercado com esse meu produto num preço mais baixo. Então vai começar a faltar mercadoria. Não vai ter mercado vendendo alguns produtos. Outra medida que ele vai tomar para solucionar essa inflação é a criação do Plano Cruzado 1 e Plano Cruzado 2. Bom, ele tenta então melhorar a inflação com isso, mas não consegue. A inflação está batendo anualmente os números de 1.764%. Essa então, para solucionar a herança da inflação que veio dos militares, Sarney criou o Plano Cruzado, que era o congelamento dos preços para tentar dar um alívio rápido na inflação, com as fiscais do Sarney controlando o tabelamento dos preços. Porém, houve uma crise de abastecimento, falta de mercadorias e a inflação anual bateu os números de 1.764%. Bom, isso é no plano econômico. E no plano político? No plano político, ele vai pôr em prática aquela ideia de redemocratização do Brasil. Como? Com a Constituição de 1988. É a Constituição que nós temos hoje, rapaziada, a Constituição Cidadã. Ela foi promulgada por um parlamento de maioria PMDBista. Essa Constituição ela vai impor o fim da censura. Sim, nós não tivemos uma censura prévia, uma censura pesada durante a ditadura. Nós não estamos agora na redemocratização. Nada mais justo do que nós abolirmos a censura,
acabar com a tortura. Então essa Constituição nossa, ela proíbe a tortura, ela proíbe a censura, ela vai ser também denominada de cidadã, porque aumenta alguns direitos dos trabalhadores, como ampliação da licença maternidade para 120 dias, licença paternidade de 5, cidadã, porque ela vai determinar a reforma agrária em terras improdutivas. Então, pessoal, a nossa Constituição atual, ela fala em reforma agrária, mas das terras improdutivas. Aí um cara, um cidadão, vamos supor Tubarão. Tubarão tem 10 fazendas imensas. Ele só produz realmente em uma. Então as outras 9 ficam improdutivas. Seria para ser feita a reforma agrária nas terras do Tubarão. Só que o que o Tubarão faz? Ele planta numa outra lá meia dúzia de pé de banana, numa outra uns 5 inhame, bota umas 3 cabeças de gado e fala que ele usa essas terras. Mentira! Ele coloca lá esses produtos para mascarar uma improdutividade, porque senão essa terra passaria por reforma agrária. Mas sim, a nossa Constituição atual, ela fala sim em reforma agrária. Bom, se nós saímos de uma ditadura da qual nós não poderíamos escolher os nossos representantes e agora estamos numa democracia da qual temos amplos direitos em decidir quem são os nossos presidentes, nossos governantes, essa Constituição Cidadã de 88, ela determina eleições diretas com voto facultativo para jovens entre 16 e 18 anos e vai possibilitar o voto para analfabetos. E essa Constituição, ela é muito interessante porque até no momento que nós estamos vivendo hoje, né, que vocês sabem muito bem, o momento é crítico, né, quanto à questão racial. Essa Constituição de 1988, da qual vivemos, ela determina que racismo é crime, tá, pessoal? Bom, então, no plano político do governo Sarney, a questão da Constituição Cidadã, no plano econômico, o plano cruzado. Bom, depois, então, do governo Sarney, nós vamos ter a sucessão presidencial. A partir desse momento, depois de 29 anos, a gente vai, enfim, poder escolher qual será o nosso presidente. Porque, lembrem, Sarney, ele era vice de Tancredo Neves, que foi eleito indiretamente pelo Congresso. Tancredo Neves morreu, Sarney assumiu. Mas não foi o povo que decidiu. Então, depois de 29 anos, nós vamos ter a sucessão presidencial, da qual o povo irá decidir o seu representante. Eram mais de 21 candidatos: Mário Covas, Ulisses Guimarães, Paulo Maluf, Leonel Brizola, Lula e Collor. De todos, os que vão passar para o segundo turno são Lula e Collor. Aí, pessoal, vocês têm que entender, porque a gente tem que falar que foi a Globo que acabou colocando o Collor na presidência. Por quê? Fez-se uma propaganda de Collor, inovador, neoliberal, um cara capaz de acabar com as mazelas. Ele era apoiado pelas empresas, pelos empresários, pela grande imprensa. Então, um cara que era garotão, bonitão, um cara que andava de jet ski, fazia Cooper, carrão conversível, era um exemplo, era o sonho de consumo. Você queria ser que nem Collor, o seu exemplo de homem perfeito. Do outro lado, um cara sem experiência, barbudo, analfabeto, sindicalizado, que priorizava as questões sociais e apoiado pelos trabalhadores. Então, vocês já podem imaginar até uma charge, né? Com Collor todo empoderado e Lula ali como se fosse um cara todo barbudo, um cara sujo, um cara que não tinha tanto estudo. O que acontece? No segundo turno, Lula estava ganhando expressividade e corria o risco de Lula ganhar. Então a Globo, dias antes da eleição, fez um debate cheio de corte e colocou os melhores momentos do Collor e os piores momentos do Lula. Resultado, com 35 milhões de votos, Collor foi eleito e Lula perdeu com 31 milhões de votos. Então, a gente chega no governo Collor, no governo que vai durar de 1990 a 1992. E Collor, ele já chega falando que vai extinguir a inflação com um tiro só. Qual é a proposta, então? Se Sarney falou do plano cruzeiro, o plano cruzado, perdão, Collor vai falar do plano Collor. Então, esse plano,
assim como o plano cruzado de Sarney, esse plano Collor ele não vai dar certo. Por quê? Ele continua aquela velha política que veio de Sarney de congelamento dos preços da mercadoria. E o que ele faz para tentar arrumar dinheiro, né, para os cofres públicos, para pagar aquela dívida, para acabar com a inflação? Ele, logo depois que assume, ele vai decretar um feriado bancário e vai nas cadernetas de poupança da população e pega o dinheiro. Ou seja, Collor, se você, Mateus, se você, José, se você, Inácio, se vocês então estão naquele período lá, em 1990, e vocês têm R$5.000 na caderneta de poupança, Collor, num dia que ele decretou feriado, ele ia pegar o dinheiro da caderneta de poupança de vocês e colocar os cofres públicos. Ele vai, assim, né, roubar, pegar o dinheiro para ele. E é óbvio que muita gente vai ficar desiludida. É o período de maior suicídio da história brasileira, porque muitos tinham muita grana guardada na poupança. Tinha gente muito rica que tinha muito dinheiro guardado e que ele vai pegar. Então vocês podem imaginar que da noite para o dia pessoas ficaram sem nada. Bom, outra questão que ele vai fazer no plano Collor é facilitar as importações, porque ele não era um neoliberal. Então vamos trazer produtos de fora, traz produtos de fora. Pessoal, a nossa indústria nacional, ela vai conseguir concorrer com essa indústria estrangeira? Não vai. Então a nossa indústria nacional e comércio vai ficar prejudicado por causa da concorrência. Outra, ele vai pôr em prática, vai ser com Collor que nós vamos ter o período das privatizações no Brasil. Bom, rapaziada, agora vocês podem imaginar, se ele pegou o dinheiro que todo mundo tinha guardadinho, o mercado consumidor, ele vai aquecer ou desaquecer? Desaquecer. Porque imagina que você, meu amigo Inácio, ele é um cara classe média que tinha 6.000 guardado na poupança. Bom, se ele tem 6.000 guardado, ele está com a mão mais aberta, ele não está tão pão duro assim. Ele vai ali, compra um reloginho, ele vai compra ali um cordãozinho. Mas Collor pegou o dinheiro que ele tinha guardado na caderneta de poupança e roubou. Inácio, você vai continuar mão aberta ou você vai ficar mão de vaca, mão fechada e parar de comprar produtos? Parar de comprar produtos. Então vocês já podem imaginar. O cara trouxe empresa de fora, retraindo a indústria nacional. O cara pega o dinheiro que os outros tinham guardados, dificultando ainda mais a ampliação do mercado consumidor. É óbvio que esse plano Collor vai gerar só mais inflação. Bom, por que o governo de Collor é só de 90 a 92? Porque ele vai ser impeachmentado por nada mais nada menos do que seu próprio irmão, Pedro Collor de Mello. O que houve, pessoal? Eu sou Fernando Collor e esse é meu irmão Pedro Collor. Tá? Ele está aqui, tá? Vocês não estão vendo, mas ele está aqui. Ó. Então, está aqui Pedro Collor de Mello, que era casado com a sua esposa. Eu peguei a mulher do meu irmão. Então, vocês já podem imaginar. Se Collor traiu o irmão, imagino que ele não faria com o povo brasileiro. Então, depois que Collor trai o irmão e pega a mulher do irmão, esse irmão, Pedro Collor de Mello, vai até a revista Veja e fala que vai contar tudo, que vai contar todos os esquemas, todas as falcatruas que o então presidente fazia. Ele vai pôr, né, a público, vai explanar o esquema PC Farias, que eram favores governamentais para empresários em troca de propina, essa velha política que nós conhecemos até hoje. O que acontece? Depois dessas denúncias, o presidente Collor, né, porque imagina, se o irmão do cara denunciou, era uma prova substancial, né? O que vai acontecer? O presidente Collor fala que era tudo uma mentira, que não existiu nada de esquema PC Farias e que o povo brasileiro estava com ele. E por esse motivo, o povo brasileiro, depois dessa denúncia, como estava ao lado de Collor, ia para a rua vestida de preto, de verde e amarelo, né? Então, depois do esquema PC Farias, depois do denunciado, o presidente Collor falou, olha, está todo mundo do meu lado. Tanto que está todo mundo do meu lado, que ninguém acredita que esse esquema existiu, que amanhã todos os cidadãos brasileiros que gostam de mim, que é a maioria brasileira que gosta de mim, que sou Fernando Collor de Mello, amanhã todos vão à rua de verde e amarelo. O que acontece? Surge o movimento então dos caras pintadas, que é totalmente o contrário. Aí sim, eles vão de preto
e com os rostos pintados de verde e amarelo, pedindo o contrário do que o Collor tinha falado, pedindo o impeachment de Collor, a saída de Collor. Quem gosta aí de música sabe do Legião Urbana, Cazuza. Nesse momento eles vão fazer muitas músicas que criticavam, inclusive, né, essa política aí de Collor, que eram a favor da saída de Collor. Então, o movimento dos Caras Pintadas é um movimento estudantil, movimento da UNE, que fez o contrário do que Collor havia pedido, porque Collor queria que eles fossem às ruas de verde e amarelo, mostrando que estavam a favor do presidente. Como a galera acreditou realmente naquela denúncia do irmão de Fernando Collor, eles foram para as ruas de uma maneira oposta à que o presidente havia pedido. Eles foram de camisa preta e com os rostos pintados, pedindo fora Collor, impeachment de Collor já. Bom, Collor vai acabar sendo cassado, vai haver a cassação do seu mandato e quem assume é o vice, Itamar Franco. Bom, então o governo de Itamar Franco ele vai durar de 92 a 94. E a maior realização do governo de Itamar Franco não é feita por Itamar Franco, mas sim pelo seu ministro, Fernando Henrique Cardoso, que para resolver aquela situação econômica de inflação, porque o plano cruzado do Sarney não deu certo, o plano Collor não deu certo, então agora no governo de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso cria o plano real e ele fala, não tem como, a gente para resolver essa situação que já vem de muito tempo, não tem como resolver do dia para a noite. A gente vai ter que fazer a diminuição de uma forma gradativa. Não tem como você dar um tiro só com a inflação, tem que ser com calma. Então, passo após passo. O primeiro passo para solucionar a crise inflacionária é a criação de uma nova moeda atrelado ao dólar. Surge, então, o nosso real, moeda que nós temos até hoje. Depois que ele cria essa nova moeda, ele tem os controles dos gastos públicos e, através de capital estrangeiro, favorece as importações. Bom, rapaziada, o plano real dá certo. O plano real soluciona a nossa crise de superinflação. E é óbvio que se Fernando Henrique Cardoso criou um plano econômico que fez o Brasil melhorar na inflação, é óbvio que se em 1994 ele se candidatar, todo esse prestígio do plano real fará com que ele seja eleito. Bom, então, com o sucesso desse plano real, vai haver então, depois, né, uma eleição da qual teremos Lula contra FHC. Bom, vocês já podem supor que Fernando Henrique Cardoso, FHC, irá vencer Lula. Mais uma derrota aí de Lula e a gente entra então no governo de Fernando Henrique, que iria de 1995 a 2002. Por quê? Porque ele, nesse primeiro governo dele, nesse primeiro mandato, Fernando Henrique Cardoso, ele vai governar de uma maneira muito tranquila, porque ele colhe os frutos do plano real. Então a moeda está valorizada, a inflação está sob controle, e a única coisa que ele foca nesse primeiro momento de governo dele, de Fernando Henrique, é aprovar uma emenda constitucional para que ocorra a reeleição, porque lá atrás, quando Sarney criou aquela Constituição Cidadã, nós não tínhamos a reeleição. Aí Fernando Henrique chegou ao poder, gostou do poder, e ele está navegando ali num governo com águas tranquilas devido ao plano real. Então a preocupação do governo, né, a preocupação dele nesse primeiro momento é criar uma emenda para aprovar a reeleição. E essa emenda constitucional ela vai acabar sendo aprovada, porque o parlamento ele acaba sendo comprado, né? Há um escândalo lá, que inclusive um deputado contou que para aprovar essa emenda constitucional de reeleição, para favorecer Fernando Henrique deu 200 mil, ou seja, Fernando Henrique falava, ó, se você votar pelo sim na emenda constitucional de reeleição, você tem 200 mil no bolso. É óbvio, pessoal, que isso aí é compra de votos, isso aí é corrupção. Bom, então ele consegue fazer a emenda constitucional de reeleição, vai ser reeleito e dá continuidade àquela política neoliberal de importações. É o momento em que muitas lojas de 1,99 vêm para o Brasil. Mas se muitas empresas de fora que vendem produtos que são relativamente bons a um preço tão baixo,
a nossa indústria nacional, o nosso comércio nacional, ele vai ficar desfavorecido. Porque, por exemplo, como que uma empresa nacional vai concorrer com esses 1,99 que estão vindo de fora com um preço baixo e produto de certa qualidade? A nossa indústria nacional, nosso mercado aqui nacional mesmo, ele vai falir. Então acaba gerando mais desemprego. Bom, nesse segundo governo é o período, não é um governo neoliberal? Fernando Henrique Cardoso não está dando sequência na política neoliberal. O que é neoliberalismo? É você trazer o livre mercado. Então deixe as multinacionais virem para cá. Deixem as nossas empresas estatais se desvalorizarem para nós a privatizarmos. Então, durante o segundo mandato, ele vai conceder privatizações da Vale do Rio Doce, CSN, telecomunicações e energia elétrica. Bom, esse cenário é óbvio, pessoal, que não aumenta nem amplia a renda do trabalhador. Por quê? Se essas empresas vão ser privatizadas, se vem empresa de fora, é preciso que tenha menos direito trabalhista, porque senão o Brasil não é atrativo para essas estrangeiras. Então, quando ocorre essa situação, acaba uma desigualdade social maior. Só que, pessoal, pensa comigo. Ele vai privatizar os setores de energia elétrica. Ele vai privatizar, pega o dinheiro e não coloca o dinheiro em nenhuma área essencial. O dinheiro da privatização, que era para educação, saúde, infraestrutura, saneamento básico, até hoje ninguém viu. Então, o preço das indústrias, o preço dessas empresas que eram estatais, eram, vamos supor, de 5 milhões e ele vendeu por 1 milhão. Então, ele pegou uma coisa que era cara e vendeu barato. O dinheiro que ele vendeu ainda não investiu. E ele não colocou nenhuma cláusula contratual, não fez nenhuma exigência em melhoria dos serviços. Então, se tiveram muitas empresas vindo de fora, muitas empresas de 99, muito eletroeletrônico, muito eletrodoméstico no Brasil, a gente demanda uma maior quantidade de energia elétrica. Só que essas empresas que forneciam energia elétrica foram privatizadas e essa privatização não gerou melhoria nenhuma. Então vai gerar uma crise energética, porque há uma demanda muito grande, há um consumo muito grande de energia nas casas, da qual essas empresas de energia elétrica não conseguem suprir essa demanda. Então você tem mais demanda e menos oferta. Isso vai gerar uma crise, a crise que irá culminar num apagão. Um belo dia o Brasil todo ficou sem luz. E isso pegou muito mal. Então, já nesse final do governo, essa questão das privatizações, das quais ninguém sabe onde o dinheiro foi parar, essa questão do apagão, isso manchou um pouco a imagem de FHC, pessoal. E muita gente fala, inclusive, não, eu acho que tem que privatizar tudo. Outros falam, não, eu acho que tem que ser tudo estatal. Calma aí. Antes se questionava muito que para você ter um telefone na sua casa era muito caro, porque as empresas de telecomunicações eram do Estado, né? Então demorava, o serviço era ruim e que não prestava. Aí tá bom, nós privatizamos, colocamos a Claro, a Vivo, a TIM, a Oi, a Nextel. Essas empresas de telecomunicações que são privatizadas, elas prestam um bom serviço, um serviço justo, honesto, de qualidade? Tenta ligar para cancelar um plano. Tenta você mudar, né, o preço do seu plano. Não tem como, eles ficam te empurrando. Passa a perceber se a sua conta telefônica às vezes não vem com um valor inadequado, um valor que não corresponde ao que você usou. Então, pessoal, a questão não é privatizar sim ou não, a questão é fiscalizar. Se a empresa é estatal, vamos fiscalizar, vamos colocar ela de uma maneira organizada e que gere lucros e bons serviços. Se a empresa é privada, vamos fiscalizar, vamos buscar os meios cabíveis para que haja um bom serviço. Bom, devido então a essa crise toda do apagão, essa crise energética, e não podendo ter um terceiro mandato, é óbvio que quem a FHC apoia, no caso o Serra, não vai vencer, porque ele vai receber um pouco dessa herança mal vista de FHC por causa da desigualdade social, por causa da questão da crise energética. Então quem vai vencer depois de FHC é Lula.
Então, devido a essa limitada resolução dos problemas sociais, os questionamentos sobre as privatizações, a redução de renda do trabalhador, a dependência do capital estrangeiro, Lula, com 61%, vai acabar vencendo Serra e governando de 2003 a 2011. Bom, rapaziada. Lula vai utilizar a manutenção da estabilidade econômica do plano real lá e vai colocar em prática um assistencialismo com a criação do Fome Zero, Bolsa Gás, Bolsa Família, a ampliar as cotas para negros e índios, vai demarcar as terras indígenas. Vai ser no governo Lula que nós vamos ter a Lei Maria da Penha. Bom, essas foram as questões sociais. Se você é contra ou a favor, nós podemos depois fazer uma live aí para debatermos todas essas questões do Bolsa Família, Bolsa Gás, cota para negro, cota para índio. O mérito da aula nesse momento não é esse, de questionar se isso é válido ou não. Isso a gente pode fazer um debate bem amplo posteriormente, mas foi com Lula que houve a elaboração desses planos aí de assistência à classe mais desfavorecida, à classe mais pobre. Bom, não podemos também deixar de falar que ao final do governo houve um mensalão, da qual escândalos que envolviam Lula dentro de uma máquina de corrupção, da qual para ter algum projeto aprovado os deputados ganhavam uma mesada, né, em uma boa quantia. Bom, apesar disso tudo, Lula sai do governo com uma aprovação de mais de 80% dos brasileiros. Bom, rapaziada, eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham compreendido essa revisão. Na próxima aula, então, a gente passa para a história geral. Vou deixar um grande beijo, um grande abraço, tamo junto, valeu!